Fala galera, nós vamos fazer aí montagem da fórmula, certo? E o nosso exercício pede o seguinte: o composto com fórmula A2P3 apresenta em seus átomos no estado normal número de elétrons na última camada, respectivamente de. Então, para determinar quantos elétrons de valência o A e o B apresentarão, eu farei isso pela fórmula. Vocês já aprenderam a regra do escorregador, que era transportar o NOx invertendo para baixo, certo? Nós faremos o inverso agora. O 2 ele será transportado aqui para cima e o 3 será transportado aqui para cima. Vamos fazer invertido agora. Então as cargas são A mais 3 e B menos 2, tá certo? O 3 desceria para o B, o 2 desceria para o A, chegando na fórmula A2P3. Mas aí eu ainda não tenho quantos elétrons de valência cada um tem. Aí você vai se basear pela carga de cada um deles. Por ser carga mais 3, o nosso elemento A é da família 3A. Então esse nosso elemento A é da família 3A. Por ter carga menos 2, esse elemento pertence à família 6A, certo? Então esse é o nosso elemento B. Como ele pediu respectivamente, primeiro A e depois o B, 3 e 6A, mas ele quer o número de elétrons de valência. Então é só lembrar que 1A tem 1 elétron, 2A tem 2 elétrons, 3A tem 3 elétrons na camada de valência e assim por diante. Então se esse elemento é da 3A, 3 elétrons de valência. Se esse é da 6A, 6 elétrons de valência. Resposta fica 3 e 6. Marcamos a letra B para o nosso exercício. Nosso exercício ele vai falar o seguinte: dados os compostos, ele cita 5 substâncias, certo? E eu quero saber o seguinte: apresentam ligações covalentes dos compostos. Então, para fazermos a ligação, bastava fazer aquele pensamento a partir do Von Clebrice pH. Na ligação iônica, é um elemento fora dessa tabela com alguém dentro dessa tabela, metal mais a metal. Na ligação covalente, só vão aparecer os elementos dentro dessa tabela. Ligação covalente, então aparecem todos na tabela. E a metálica, nenhum deles aparecerá aqui na nossa tabela, certo? Então, quando eu olho NaCl, eu percebo que o sódio não aparece na tabela, mas o cloro ele está aqui. Então, um de fora com um de dentro, ligação é do tipo iônica. HBr, né? Nós temos HBr. O hidrogênio e o bromo ambos fazem parte da tabela. Essa ligação, portanto, é do tipo covalente. CO2, os elementos são carbono e oxigênio. Então, nós temos elementos, todos eles dentro da tabela. A ligação é do tipo covalente. Nós temos o metanol, em que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, todos estão dentro da tabela. A ligação é do tipo covalente. E nós temos o óxido férrico. O ferro não aparece na tabela, mas o oxigênio aparece aqui na minha tabela. Ligação, portanto, é do tipo iônica. Então, as substâncias que são do tipo covalentes para o nosso exercício correspondem às substâncias 2, 3 e 4, que corresponde à letra D para este exercício. O nosso exercício ele fala o seguinte: a ligação química entre átomos iguais para formar moléculas diatômicas é sempre uma ligação. E aí ele cita 5 tipos de ligações lá: eletrovalente, iônica, metálica, covalente e polar. Então pensa o seguinte: se você vai ligar átomos iguais, então átomos de mesmo elemento, certo? Se você ligar metal com metal, seria metálica. Só que vocês aprenderam que ela forma célula unitária, tá? A iônica, você vai ligar um metal e um ametal, quer dizer, elementos diferentes. Então não tem como fazer ali com elementos iguais. A palavra molécula vem para a ligação covalente, né? Por exemplo, você vai ligar hidrogênio com hidrogênio, montando a molécula H2. Uma molécula diatômica com átomos iguais. Você vai ligar lá o oxigênio, você monta a molécula de gás oxigênio, O2. Vai ligar flúor, vai fazer lá a molécula de flúor, F2. E assim por diante. Então, para formar uma molécula diatômica com átomos iguais, somente com a tabela e elementos que se ligam dentro dessa tabela, vem da ligação do tipo covalente, que corresponde à letra D para este nosso exercício.